eu falo? Sei o que eu falo? É tanta coisa. Acho que o professor já falou tudo. Deixa eu ver uma coisa interessante, talvez, que seja, a gente possa pincelar, uma curiosidade. A primeira questão, assim, talvez dois tópicos. Sim, dois tópicos. Eu acho assim que, de qualquer forma, a clonagem em si, do que pode se chamar de clonagem ipsis literis, ela, da minha forma de entender, não aconteceu ainda. Tá? Obrigado. Na minha forma de entender, a clonagem ipsis literis, ela não aconteceu. Porque a carga genética utilizada como referência para a clonagem é a carga genética do núcleo da célula. Então, talvez essa transparência aqui ela possa ilustrar isso. E ocorre que nós não temos cromossomos só no núcleo da célula. Nós temos cromossomos também, um cromossomo circular na mitocôndria. Então, vamos dizer assim, a espécie humana, ela tem 46 cromossomos no núcleo da célula. Células, para quem é leigo, os tijolos que compõem a casa do teu corpo. E lá no núcleo tem 46 cromossomos, 23 do pai e 23 da mãe. E você aprendeu na escola que o ser humano tem 46 cromossomos. E hoje sabe-se que não é assim. O ser humano tem 46 cromossomos no núcleo e tantos cromossomos quantas mitocôndrias houver em cada célula. Tá? Você pode ter uma célula que tem 46 no núcleo, mais 7 mitocôndrias, dá 46 mais 7 cromossomos. Então, vamos dizer assim, a clonagem é baseada no princípio, o que se fez de clonagem, o que se chamou de clonagem, não é uma clonagem. Você vê que a ovelhinha Dolly, por exemplo, ela nasceu velha. Por quê? Porque a mitocôndria até está associada com a pineal. Um dia a gente conversa sobre isso, né? Ela detém os genes do envelhecimento. Então, quer dizer, ela nasceu velha, não tinha a base de referência da genética mitocondrial. Então, não foi feita uma clonagem ainda, a verdade é essa. Então, vamos dizer assim, foi feito assim, alguma coisa do que se chamou de clonagem, vazou a notícia e não foi feita a tal da clonagem. Então, eu acho que nós estamos distantes da clonagem. Eu acho que vamos dizer assim, o questionamento aí iria sobre a manipulação de células, de tecidos humanos e de embriões. Outra coisa, vamos supor que daqui a 100 anos se faça a clonagem humana, né? E a mulher esteja desvencilhada de ter que ter o seu bebê com um útero se esgarçando que nem uma bexiga, né? Então, vamos dizer que isso aconteça, tá? Tudo bem. A questão é o seguinte: sem a presença de um espírito reencarnante, não há o desenvolvimento das células. Porque poderia colocar essa transparência, né? Então, vamos dizer, as células elas vão se multiplicando e, vamos dizer assim, existem genes que são responsáveis pela distribuição dessas células de forma organizada. Quando não existe o espírito presente, não há o processo de indução morfogenético, vamos dizer. Então, não forma um corpo humano. Sem o espírito, forma uma massa disforme, caótica, vamos dizer assim. Semelhante aos teratomas, com vários tecidos, sem uma ordem precisa. Se não há o espírito, não forma. Fica uma massa disforme, caótica. Se houver um espírito reencarnante numa célula clonada, ou é por permissão divina, porque nenhum cientista vai colocar ali um espírito. Então, vamos dizer, daqui uns 100 anos, quando for possível se fazer uma clonagem, vamos dizer, talvez a gente tenha essa base ética necessária. Agora, outra questão é o seguinte: se fizer a clonagem não é clonagem humana, é clonagem do corpo humano. É clonagem do corpo humano, porque não há uma definição do que seja o ser humano. É uma clonagem do corpo humano, não é da pessoa. Tanto assim que um gênio univitelínico, por exemplo, o Gilson, cadê o Gilson? Cadê o Gilson? O Gilson,
é xeroquinha do irmão dele, com todos os genes iguais, e são pessoas super diferentes. É uma clonagem, o gêmeo univitelínico é uma clonagem perfeita, como não se fez ainda, mas são pessoas diferentes. Então como é que fica? Né? Na verdade eu tenho a impressão, olha gente, que o dia que se fizer a clonagem humana se prova a existência do Espírito. Tamanha vai ser a estupefacção do cientista. Nossa, idênticos os genes, tudo idêntico, a pessoa é diferente. Então a pessoa não é o corpo dela é o instrumento da pessoa, está provada a existência do Espírito.